pessoal, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo da Madríade. Eu sou Lara Monca Reginato e hoje então vamos falar sobre as luas do mês de dezembro. Bom, dezembro já entrou aí, né, sobre a influência da lua cheia, que é do dia 30, lua cheia em Gêmeos, né, o sol tá lá em Sagitário, como a gente já falou no vídeo anterior, né, e vem junto com um eclipse lunar, né? Esse eclipse lunar em Gêmeos, né? A lua cheia em Gêmeos, enfim, ele traz muitas questões da nossa mente, a nossa mente racional. Sendo que dezembro, ali até o final de dezembro, né? Quando a gente vai ter ali até o dia 21, na realidade, quando a gente tem o solstício de inverno e tem também a entrada da lua crescente que a gente vai falar, a gente vai mudar a cruz, né? A gente muda, sai da cruz mutável e entra na cruz cardinal. Mas a cruz mutável, que é o que a gente entra em dezembro aí nessas energias de Gêmeos, né? Ela traz muito essa questão da mente, nós trabalharmos com a mente. Então, a mente geminiana é a mente racional, é aquela mente quase infantil, né? Aquela mente que questiona, que olha tudo com curiosidade, que quer saber como tudo funciona, não chega a se aprofundar exatamente em nada, né? Mas está sempre inquirindo, sempre querendo saber como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquilo outro. E aí depois a gente vai ter, né, dessa lua cheia em Gêmeos, que entrou dia 30, né? E aí dezembro entra sob a influência dessas energias. Lá no dia 7, então, a gente tem a entrada da lua minguante no signo de Virgem. A lua minguante, ela trabalha com o nosso subconsciente. São as nossas águas, as nossas emoções, aquilo que está guardado lá no nosso inconsciente e que vai emergir nessa lua. Para as mulheres é o período ali da TPM, né? A mal falada TPM, que não faz parte do ciclo feminino, né? Mas esse é assunto para um outro vídeo. É só uma disfunção aí do corpo, né? Um aviso do corpo dizendo aí que tem alguma coisa errada com o teu período pré-menstrual. Mas necessariamente não faz parte, né, da ciclicidade feminina, enfim. Bom, quando a gente entra, então, nessa lua minguante, no signo de Virgem, a gente tem duas coisas diferentes aí, né? Como eu disse, a gente está trabalhando a questão da mente. Virgem, ele trabalha com a mente analítica. Então, Gêmeos, né? Olha, tem curiosidade, quer saber como é, o que que aquilo significa, como é que aquilo funciona, e Virgem vai lá e vai examinar isso, né, sobre uma lupa, vai colocar uma lupa sobre essas coisas e vai olhar, vai discriminar, vai analisar, vai desmontar isso, né, e depois vai tentar montar em um quebra-cabeça, que vai analisar cada uma das partes em separado, da situação, do problema, enfim, é uma mente que analisa isso. Não é à toa que o intestino é que está ligado à questão de Virgem, né, porque é no intestino que se separa aquilo que não serve ao organismo e aquilo que deve ser absorvido, né? Então é ali que se faz essa análise, essa separação entre aquilo que serve e aquilo que não serve. E a mente geminiana, ela é racional, ela é analítica, mas ela está dentro desse padrão ainda de razão, de buscar o porquê, de entender isso de uma forma mais aprofundada. Tanto Gêmeos quanto Virgem são regidos por Mercúrio e representam, né, as diferentes facetas desse Deus aí, que é considerado o Deus mensageiro dos deuses, até porque o planeta Mercúrio ele é o mais próximo ao Sol, né, por isso ele é considerado um mensageiro. E vai representar, então, mitologicamente, aí para quem conhece a história de Mercúrio, né, o deus Mercúrio para os romanos, o Hermes para os gregos, vai representar os diferentes aspectos dessa divindade. Então, Gêmeos é o aspecto mais fanfarrão, é o aspecto mais comerciante, é o aspecto de tentar negociar, de tentar, né, quando ele é reverenciado nas encruzilhadas, é o Senhor dos caminhos, o Senhor que abre esses caminhos para a divindade, enfim, né? E aí, em Virgem, ele já assume uma outra postura, que é uma postura muito mais séria, né? E uma postura muito mais de condução de pessoas, de almas, enfim. Né? E aí ele se torna, então, o condutor dos mortos em Virgem. Né? Mas é essa capacidade de análise, né? E de avaliar quem pode ou não, né, seguir o caminho rumo... claro, não poderia, né, falar em céu e inferno, porque
para essas mitologias antigas essa ideia não existia, né? Então, ou tu seguia o teu caminho, ou tu tinha ainda as tuas contas para acertar, né? E essa separação, esse encaminhamento, quem fazia era Hermes. Mas não tem nada a ver com essa ideia de céu e inferno, né, que existe aí a partir das monoteístas, principalmente a partir da institucionalização aí do catolicismo. Isso não existia para os gregos antigos, né, muito mesmo nessas mitologias, enfim. Então, para a Virgem, essa lua minguante, essa lua do subconsciente, ela é um pouco estranha, não é um ambiente onde esse signo se sinta muito confortável, mas é uma possibilidade justamente da gente analisar, né, essas águas, esses sentimentos que estão aí emergindo, que estão vindo à tona e que muitas vezes a gente não entende o porquê, o que está acontecendo, por que eu estou sentindo isso, por que eu acordei tão irritada, por que eu estou tão depressiva, por que eu estou sentindo essa saudade, né? Ou seja, de tu conseguir analisar esses teus sentimentos que estão vindo aí do teu subconsciente e analisar, inclusive, os teus sonhos, né? Então, perceber, talvez isso se torne mais perceptível a mente analítica de Virgem, tá? Então, vamos dar uma observada nisso. E aí, no dia 14 do 12, nós temos um eclipse solar, nós temos a lua nova no signo de Sagitário. E nós vamos ter o último eclipse do ano, e esse é um eclipse total solar. Ele vai ser visto na América do Sul, ou seja, no Brasil, né, no Rio Grande do Sul, principalmente, no sul da América do Sul, Argentina, né, e Peru, se eu não me engano, Peru, Uruguai, enfim. Ele vai ser visto nessas regiões. E é um eclipse total do Sol, ou seja, o que vai acontecer, né? Se no eclipse lunar, que nem eu falei, né, no vídeo do mês anterior, nós temos o alinhamento entre Sol, Lua e a Terra no meio, né? Aí o Sol projeta a sua luz na Terra e a Terra projeta a sua sombra na Lua, e aí nós temos o eclipse lunar, e foi um eclipse lunar penumbral, nós não tivemos nesse ano nenhum eclipse lunar total, onde a Lua é totalmente encoberta pela sombra da Terra. Nós tivemos só a penumbra dessa sombra sendo projetada, então, na Lua. E aí nós vamos ter, então, no final, né, do dia 14, então, de dezembro, no final de 2020, esse tão difícil ano de 2020, um eclipse solar total no signo de Sagitário. O eclipse solar ele só acontece na Lua nova, né? E é justamente, então, quando a gente tem o Sol, a Lua e a Terra. Então, nós olhando, né, para o céu a partir da Terra, nós vamos ver que a Lua vem e vai encobrir o Sol, né? Ela vem, encobre o Sol, depois ela segue. E ela vai tapar totalmente o Sol por uma questão de alinhamento e uma questão de percepção, né? De onde nós estamos, nós vamos conseguir enxergar essa projeção, então, né? Essa passagem da Lua na frente do Sol de uma forma total, cobrindo todo o Sol. Às vezes ele é parcial, às vezes ele é anelar, tem diferentes tipos de eclipse, né? Mas esse vai ser, então, o mais power de todos, né? O mais forte de todos, que é o eclipse solar total. Tá? O que isso significa, né? No signo de Sagitário. A gente teve um eclipse lunar em Gêmeos, em oposição ao Sol e Sagitário, e agora, então, a gente fecha o ano, né, com esse eclipse solar em Sagitário. Sagitário representa justamente a mente abstrata, ainda dentro dessa percepção, né, da cruz mutável e da mente. É a nossa percepção do mundo a partir dos símbolos, a partir do simbolismo. É quando a gente percebe alguma coisa, é intuitivo, né? Tu sabe, tu olha para aquilo, tu sabe, mas não passa pelo crivo racional, não passa por uma análise virginiana. Né? É um símbolo que te remete a um lugar, a um tempo, a um sentimento, a um entendimento. Né? E Sagitário também está ligado às nossas filosofias de vida. Como nós vivemos a nossa vida, o que permeia a nossa vida, quais são as ideias, os ideais que vão além dessa racionalidade, que vão além dessa análise, dessa capacidade de análise, né? Mas que é um norte, que é um sentimento, que é uma percepção de mundo. E aí, o que vai acontecer? Nós temos a Lua, que é o nosso corpo emocional, o Sol, que é o nosso corpo da consciência, o nosso corpo consciencial, e os dois vão estar juntos em Sagitário,
e a Lua vai passar na frente do Sol, né? Vai encobrir a nossa capacidade consciencial com o nosso corpo emocional, né? Então, daí já dá pra gente mais ou menos ir pensando aí o que vai acontecer. Então, nós podemos, né? Tem dois caminhos aí que a gente pode tomar com esse eclipse. Primeiro é a questão do nosso emocional, quanto o nosso emocional nos impede de perceber as coisas, de perceber o mundo de uma forma muito mais clara, muito mais lúcida e com muito mais consciência de quem somos, do que viemos fazer, né, dentro dessa ideia mais filosófica de objetivo, de metas de Sagitário. Então, nós podemos perceber, né, como o nosso corpo emocional atrapalha isso ou não, né? Ele pode ser um facilitador ou um dificultador dessa ampliação de consciência, né? E nós podemos também, então, perceber, né? Como vamos nos sentir, o que vai emergir com esse eclipse e ver, né? De que forma o nosso emocional, né? Ainda é dominante, ainda nos domina. Existem muitas correntes espirituais, enfim, que negam a questão do emocional, que dizem que a gente tem que simplesmente, né, segue, que aí tu vai suplantar o teu emocional. E é difícil, principalmente para uma mulher, né, que é lunar, que é emocional, que sente as coisas, que é muito mais sensível, muito mais média, muito mais sensitiva, está muito mais relacionada a esse mundo emocional, né? E esse mundo emocional, ele tem oitavas diferentes, então ele pode ser o que alguns chamam de astral inferior ou astral superior, né? Mas o astral é emocional, de qualquer jeito, seja ele superior ou inferior. Então nós precisamos qualificar as nossas emoções, nós precisamos qualificar o nosso emocional, nós precisamos entender essas nossas sombras emocionais, que é esse o segundo passo, né? De entender o que não cresceu em nós, o que de alguma forma continua ali exigindo atenção, continua na carência, continua na falta, continua naquilo que não foi possível construir, né? Ou aquilo que tu gostaria de fazer e ainda não faz, então fica sempre vibrando nessa falta. E vibrar nessa falta é trazer mais disso, né? É atrair mais dessa falta, é atrair mais do que nos falta, do que realmente atrair aquilo que nós precisamos para seguir, né? Para ter mais, para sermos mais. Então é interessante a gente observar nesse eclipse isso. Então o que eu indicaria para ser feito nesse 14, né? Meditações, percepções. Um dia antes a gente já começa a sentir essas energias, durante o eclipse, depois do eclipse. Como é que tu tá te sentindo? Como é que tu tá? O que tá vindo? O que tá emergindo? Quais são as tuas dificuldades emocionais? E pede, né, para que o astro-rei, assim, quando a lua vai saindo e ele volta a brilhar, que ilumine esse corpo emocional, que traga essa luz consciencial, para que a gente possa ter consciência daquilo que precisamos, ou daquilo que somos, que já somos, né? E que muitas vezes esse emocional infantilizado, essas sombras, acabam impedindo que a gente enxergue essa verdade, que acabe, né, que a gente enxergue quem realmente somos. Então, que nesse eclipse a gente possa ter essa consciência maior, possa ampliar essa consciência. E aí cada um pode criar o seu ritualzinho, né? Pode fazer uma carta, pode queimar durante o eclipse, pode meditar, pode simplesmente se centrar no seu coração, né? E pedir isso que clareie, que ilumine, que traga aquilo que precisa ser trabalhado, conhecido e integrado, né, à tona, à superfície, enfim. E entenda que é sempre, né, um eclipse é sempre a projeção da sombra de algum corpo celestial sobre outro, né? E aí, então, nós temos o nosso corpo emocional projetando sua sombra sobre o nosso corpo consciencial, sobre a nossa consciência. Então, vamos analisar isso, tá? Daí lá no dia 21, nós temos o solstício de verão para o hemisfério sul e solstício de inverno para o hemisfério norte, que são os dias de desequilíbrio nessas energias Sol e Lua.
entendendo que a lua nova, né, que a gente estava falando ali antes do eclipse, é uma lua de materialização, é uma lua de final e início de ciclo, e que esse efeito do eclipse lunar, ele segue até do eclipse solar, desculpa, ele vai seguir até o próximo eclipse solar, assim como o lunar. A gente teve aí no dia 30, né? Então as influências dele a gente ainda vai sentir até o próximo eclipse. Então a gente pode ir trabalhando essas questões da mente, depois o eclipse solar ele vai trazer mais essas percepções ainda da questão mental, mas já dentro de um nível maior, de um nível mais abstrato, mais simbólico. Então, eu não sei vocês, mas eu sonho muito com símbolos. Tem muitas pessoas que sonham com símbolos, ou que sonham com coisas que, tu tá vendo uma coisa, mas tu tá entendendo e interpretando outra, né? E isso da mente, essa mente abstrata, essa mente mais simbólica, que é mais intuitiva e que é muito forte nas mulheres mesmo, tá? Então, lá no dia 21, a gente continua sobre a influência dessas energias, mas a gente vai trocar a cruz, né? A gente sai das energias da cruz mutável e a gente entra nas energias da cruz cardinal, que são os signos dos inícios das estações, e aí vai dar, né, uma coincidência aí, porque isso não necessariamente não acontece no mesmo dia. Nós vamos ter dia 21/12, o solstício de verão para o hemisfério sul, e nós temos também a lua crescente no signo de Áries entrando nesse mesmo dia, e também temos, né, a noite de maior visibilidade da conjunção Júpiter-Saturno, mas sobre essa conjunção eu vou falar no próximo vídeo, que é para não ficar muito extenso esse vídeo, tá? Das luas. Então, sobre esse alinhamento, essa conjunção entre Júpiter e Saturno, eu vou falar agora já no próximo vídeo. Então, nós temos dia 21, então, a entrada da lua crescente no signo de Áries, onde, então, a gente tem o início das estações, são os signos da ação, então, a gente sai da mente, a gente vai para a ação, né? A gente vai para os começos, nós vamos dar movimento aos nossos sonhos, projetos, aquilo que a gente foi trabalhando mentalmente, né? Desculpa. Aquilo que a gente foi trabalhando mentalmente nessas luas, a gente agora vai dar materialidade, começa a dar ação para isso, começa a criar essa materialidade. Isso não significa concretização, mas significa dar início, né? É sempre um início. E aí a gente fecha o mês de dezembro, no dia 30, com a lua cheia em Câncer. O Sol, dia 21, né? Já entra no signo de Capricórnio. E aí nós temos a lua em Áries, e todos eles são signos cardinais. Signos cardinais. Signos de início, de energia de inícios, de começos. E aí nós temos a lua cheia em Câncer, que é a nossa primeira lunação, quando a lua está no seu domicílio, e é onde as questões femininas, maternais, elas são muito exaltadas. Então a gente termina o ano justamente pensando, refletindo sobre isso, sentindo essa necessidade. Às vezes a gente não tem esse cuidado maternal social, né? A gente não tem esse cuidado da política, dos políticos, dos empreendedores, enfim, né? A gente não tem esse cuidado, esse acolhimento, né? E se precisa ter, de alguma forma, esse acolhimento coletivo, né? E de que forma nós podemos contribuir acolhendo também, né? Como que nós realizamos essa ação, né? Lembrando que é um signo de ação, de inícios. Então, como que a lua em Câncer, ela vai atuar em nós? Aonde que ela vai pegar no nosso mapa astral, né? E justamente essa necessidade que nós temos de sermos cuidados e a capacidade de cuidar, a capacidade também de acolher, né? Então, terminamos o ano com essa lua e com essa reflexão. A nossa primeira matriarca, né? Aquela que vai buscar a verdade das coisas, aquela que vai buscar o acolhimento, né? A geração da vida. Então vamos ver, né? O que nós vamos gestar e estamos gestando para o próximo ano, né? Claro, dentro da astrologia a gente sabe que o ano ele só termina, né?
ou o novo ano só começa quando o Sol entra em Áries de novo. Então, para a astrologia, o ano não termina, o ano só termina lá em Peixes, no último dia de Peixes. Mas a gente tem um ano novo social, e esse ano novo social ele muda número, muda energia, as pessoas fazem aí o balanço das suas vidas, reflexões do ano, aquilo que colocaram como meta, né, e que esse ano foi praticamente impossível de se cumprir essas metas, um ano extremamente atípico, enfim. Então, é um momento de reflexão, é um momento de virada de página, né? É um momento da gente dar um respiro e dizer, tá, agora acabou esse ano, vamos começar outro. Mas isso tudo é muito psicológico, é tudo muito mais emocional. Claro, como eu disse, tem a mudança do número e a mudança do número traz uma mudança energética. Mas sobre isso eu também vou falar agora no próximo vídeo sobre o alinhamento Júpiter e Saturno, tá bom? Então, se gostar, deixe seu joinha, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Beijinhos. Tchau, tchau.